Você já quis muito fazer alguma coisa para Deus? Não fez por quê? Vergonha? Medo? Falta de recursos? Reprovação das pessoas? Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Cirilo e esse é o canal Questão de Fé. Se você faz parte dos que creem, você está no lugar certo. Esse canal foi feito para você. Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos juntos. Eu desejo que a paz de Deus te alcance e as bênçãos do nosso Senhor estejam na sua casa. Esse é o nosso espaço, criado para nós analisarmos as questões cotidianas do dia a dia, do nosso dia a dia, segundo o prisma da fé, segundo a ótica da fé. Eu já quis muito fazer alguma coisa para Deus. Já senti muito desejo de colocar os meus recursos, colocar a minha vida, colocar a minha voz, as minhas mãos. Já quis muito fazer alguma coisa para Deus. Querer usar os recursos que eu tenho para engrandecer e glorificar esse Deus maravilhoso. Mas por alguns motivos, pelas circunstâncias, eu procrastinei e deixei o tempo passar. E chega um momento que Deus cobra da gente. Você se identifica com essa palavra? Você já teve muito vontade de fazer alguma coisa para Deus? Coisa que você sabia que você devia fazer e você não fez? Você não fez por quê? Você sente tristeza por isso? Eu quero analisar essa questão segundo a ótica, segundo a visão da Bíblia. Colossenses 3, 23 e 24, que diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não a homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Eu quero hoje trazer esse assunto para a nossa conversa aqui. Eu quero falar sobre isso hoje. A questão de querer fazer alguma coisa para Deus e não fazer. Muitos são os fatores que nos impedem de fazer aquilo que Deus tem para nós. E eu queria listar alguns que eu considero que são realmente problemas para todo aquele que quer fazer alguma coisa para Deus. Primeira coisa, a gente tem que prestar atenção na questão da dúvida. Muitas das vezes nós queremos fazer alguma coisa para Deus e a gente esbarra na dúvida. Ficamos na dúvida se Deus ele quer que nós façamos alguma coisa para Ele, se Deus vai abençoar o que a gente vai fazer. A palavra de Deus deixou bem claro aqui que a gente acabou de ler. Tudo quanto nós formos fazer, nós temos que fazer como se fosse ao Senhor e não a homens. Já a nossa vida diária, nosso trabalho, nossos afazeres, a gente precisa fazer tudo com a maestria, fazer da melhor maneira possível, porque nós sabemos que seremos cobrados. Então nós entendemos que ao fazermos alguma coisa para Deus, nós devemos fazer e dar o nosso melhor. E a gente tem que ter essa certeza e essa consciência de que ao fazermos alguma coisa em nome de Deus, Deus ele quer que nós façamos e Ele nos abençoará. Porque Ele atribui grandeza às menores coisas feitas ao seu nome. Acredito que muitas pessoas têm vontade de fazer as coisas para Deus, empreender um projeto pessoal, mas não fazem porque ficam na dúvida se é da vontade de Deus. Se nós estamos fazendo alguma coisa com o único, exclusivo objetivo de glorificar o nome de Deus, pode ter certeza que Deus vai ser conosco e vai nos abençoar. Essa é a questão. Se o foco não for o engrandecer e glorificar o nome de Deus, aí sim nós deveríamos questionar se Deus estará conosco. Mas se o que nós queremos empreender para fazer para Deus for realmente para glorificar, com o intuito de glorificar e exaltar o nome dele,
podemos ter certeza que Ele vai estar conosco. Eu acredito também que uma coisa que tem atrapalhado muito as pessoas e me atrapalhou bastante na minha vida é a questão do medo também. Temos muito medo do desconhecido, medo de empreender uma obra para Deus, porque não sabemos aonde nós vamos chegar. Acredito que uma questão também, um fator que atrapalha muito no nosso projeto, nossa intenção de fazer alguma coisa para Deus, é a vergonha. A vergonha de estar falando, a vergonha das pessoas verem, das pessoas, o que as pessoas vão falar. É realmente muito complicado. Quando nós somos tomados desse sentimento de vergonha de estar fazendo alguma coisa para Deus. Eu quero falar sobre isso hoje, porque eu sempre senti vontade de falar da palavra de Deus. O fato de eu estar aqui falando com vocês, para mim, é uma muralha que eu estou derrubando. Porque sempre achei que não seria ouvido, achei que eu estaria, como diz, falando mais do mesmo. Queria sempre ter montado um canal no YouTube e sempre disse, já tem muitos, mas por que não mais um? Por que não eu? E eu pergunto para você também, que sente vontade de fazer alguma coisa para Deus. Por que não você também? Às vezes você quer fazer alguma coisa e você já vê, já tem tanta gente fazendo, Deus não precisa de mim. Ele realmente quer te usar. Se você acha que você tem que fazer alguma coisa, faça você também. Dê sua contribuição também. Ainda que você ache que você não vai ser ouvido e que as pessoas vão ridicularizar, vão rir de você e que você vai ser mais do mesmo. Eu acho que uma coisa que também tem atrapalhado bastante quando a gente quer fazer alguma coisa para Deus é a questão da falta de recursos, né? Não necessariamente, às vezes, um recurso material, um recurso, mas um recurso humano, né? Da nossa capacidade como ser humano. De repente, nós nos sentimos tão impossibilitados na questão espiritual e emocional, e com certeza, quando a gente empreende ou tenta fazer alguma coisa para Deus, a gente esbarra nesses recursos, isso é jogado na nossa cara, que às vezes nós não temos capacidade de estar fazendo aquilo. Mas na verdade eu queria também falar que uma questão que eu acho que é muito importante, que tem sido realmente determinante para a gente não fazer alguma coisa para Deus, é a questão da aprovação das pessoas, é querer esperar a aprovação das pessoas. Eu acho que é um erro gravíssimo quando nós queremos fazer alguma coisa para Deus e a gente pensa primeiramente em agradar as pessoas. Eu acredito que nós temos, na maioria das vezes, deixado a religiosidade entrar na nossa vida, porque não devemos querer fazer alguma coisa para agradar alguém. E geralmente é o que acontece. Quando a gente quer fazer alguma coisa para Deus, primeiramente a gente fica preocupado com o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. Nós temos uma necessidade de aceitação. Nesse mundo moderno, nós temos necessidade de aceitação. Queremos ser aceitos. Vivemos num mundo hoje onde a gente pensa sempre a questão de trabalho de exclusão, de sermos excluídos. Então nós temos essa preocupação de sermos excluídos. Então nós temos uma necessidade de aceitação. E nós trazemos essa necessidade de aceitação para a nossa vida espiritual e nós trazemos para o nosso campo pessoal com Deus, nosso relacionamento com Deus. Quando, na verdade, nós devemos nos preocupar com a aceitação no campo espiritual, aceitação com Deus. E, às vezes, nós nos preocupamos em aceitação da outra pessoa. Quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa para Deus, a gente vai perguntar para outro. E o outro vai dar opinião que não é desse jeito, que não é assim que faz. E a gente deixa de fazer aquilo que a gente tem para fazer para Deus, porque a gente ouve outras pessoas. Quando, na verdade, nossa preocupação seria o que Deus se agrada. Quantas coisas boas a gente deixa de fazer para Deus porque a gente ouviu outra pessoa e Deus ficou assim esperando. Meu filho, ia ser desse jeito que você queria, eu ia aceitar de bom grado.
Então eu acredito que querer fazer alguma coisa para Deus, estar preocupado primeiramente com o que o outro acha, o que o outro ele acha, entende como o certo para fazer para Deus, isso realmente é determinante para que Deus não aceite aquilo que a gente tem para Ele. Tudo quanto nós formos fazer para Deus, nós devemos consagrar para Deus, nós devemos fazer realmente o nosso melhor para Ele, como se fosse para Ele, ou para Ele na verdade, né? Para Ele nós devemos fazer o nosso melhor. Nós devemos sim, nós devemos fazer com o intuito de agradar a Deus, consagrar esse projeto, consagrar essa obra que nós queremos fazer e não nos preocuparmos nas circunstâncias. É para Deus. Se nós queremos fazer alguma coisa para Deus, nós devemos fazer de todo o nosso coração. Realmente eu quis trazer esse assunto aqui para o meu primeiro vídeo. Na verdade eu queria falar de outro assunto, mas veio na minha cabeça que eu deveria falar sobre esse assunto, que são pessoas assim como eu, que sentem que precisam fazer alguma coisa para Deus e não fazem. Pessoas simples, que têm vergonha de fazer. Quantas pessoas estão deixando de fazer as coisas para Deus por diversos motivos? Eu acredito muito, eu tenho aprendido que a gente complica as coisas para Deus. Quando que fazer para Deus, ele é o simples. O simples. Deus, ele nos chamou na nossa simplicidade. Se Deus nos chamou, é porque Ele viu alguma coisa em nós que Ele poderia usar. Então, um erro gravíssimo também que eu acho que cometemos ao querer fazer alguma coisa para Deus e realmente não dá certo, é quando a gente muda tudo aquilo que está no campo da simplicidade. Por exemplo, quantas vezes eu quis fazer alguma coisa para Deus na minha simplicidade e quando fui fazer eu tentei elaborar demais e acabou fugindo daquilo que era o essencial, o original. Deus ele deixa bem claro para a gente que nós devemos ser simples, devemos ser autênticos ao fazer a obra dele, fazer as coisas para ele. Não devemos nos preocupar com circunstâncias, preocupar com os bastidores quando nós vamos fazer uma obra para Deus. Nós devemos nos preocupar com a essência que é agradar a Ele e fazer para Ele. Quantas vezes nós mudamos, né? Nós queremos falar de coisas. Quantas vezes nós queremos, por exemplo, falar do Evangelho para alguém e a gente fica pensando muito no que vai falar. A gente fica com cuidado, eu preciso falar isso, falar aquilo, enquanto que na verdade Deus ele quer que nós falemos o que nós somos. Seja você mesmo na presença de Deus. Fale do que você vive. Fale daquilo que está dentro de você. Por isso, nós devemos viver o Evangelho da maneira simples e prática, porque isso vai ser um selo de qualidade, um selo de autenticação da obra que nós vamos empreender para Deus. Então, eu gostaria de estar falando nesse primeiro vídeo sobre isso. Quantas vezes, né, nós queremos fazer coisas para Deus? E eu quero falar de coisas que fogem do campo religioso, né, do sistema religioso. Eu estou falando na vida pessoal, como obra de Deus que Deus chamou para fazer. Eu quero falar sobre isso. Quantas pessoas querem fazer isso? Tem desejo, esbarra na vergonha, né? Esbarra aí na falta de recurso. Circunstância está aí para atrapalhar realmente. Eu quero falar hoje sobre isso
trazer essa palavra de ânimo para quem quer fazer, se você quer fazer. Eu sei que é muito difícil fazer as coisas para Deus, é muito difícil e a gente esbarra em todas essas circunstâncias. Nós devemos empreender a obra de Deus. Se queremos fazer uma coisa para Deus, devemos de fato fazer. E eu queria trazer essa palavra bem curta e bem rápida, porque eu sei que existem pessoas que querem fazer alguma coisa para Deus. Não sei o que pode ser, você sabe o que Deus tem colocado no seu coração, e eu queria trazer essa palavra para você hoje. Eu queria trazer essa palavra aí bem rápida, né? Uma palavra de ânimo e de despertamento para quem quer fazer alguma coisa para Deus. Consagre a Deus, faça, não tenha vergonha do que vão dizer da sua casa, dos seus amigos, não tenha vergonha, tenha coragem para enfrentar o desconhecido e não procure a aprovação das pessoas. Saiba que você está fazendo isso para Deus e não para as pessoas. Críticas vão vir, vão dizer que está errado, mas você tenha certeza, você diga, eu estou fazendo para Deus e Ele vai aceitar. Quantas vezes, né, as pessoas minimizam o que a gente faz para Deus, fala que é pouco às vezes, e para Deus nada é pequeno. Ele atribui grandeza às mínimas coisas feitas no nome dele. Saiba que Deus, ele é um desejo dele, do coração dele, que você faça aquilo que você quer fazer para ele, com o intuito de glorificar o nome dele. Eu consagro esse espaço que é Deus, esse canal Deus, é um desejo que foi do meu coração, estar fazendo isso já há algum tempo. É difícil, estou quebrando barreiras, paradigmas, e o intuito é glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos estar orando para que Deus nos abençoe e nos ajude nesse propósito. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de podermos fazer alguma coisa para o Senhor. Queremos entregar, Senhor, o nosso desejo de fazer alguma coisa para o Senhor nas tuas mãos. Te peço que nos ajude, tire o nosso medo, tire o nosso receio, a vergonha, que a gente aprenda a usar o recurso que a gente tem e principalmente que a gente não procure a aprovação do outro, que a nossa intenção seja exaltar e glorificar o teu nome. Para isso nós estamos consagrando a nossa vida, consagrando os nossos projetos, os nossos propósitos. Nos ajuda, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela tua presença, obrigado por você ter ouvido. Peço que Deus te abençoe, te guarde e prospere os teus projetos que você pretende fazer para Ele. Fique com Deus e que Deus te abençoe.